A paz de Cristo, família. Hoje vou trazer um aviso para a Igreja de Cristo. Quero deixar claro que eu não sou melhor que ninguém. E o de início até optei por não contar o sonho que Deus me deu. Mas já já vocês irão entender por que eu estou contando. Antes, quero ler aqui em Atos capítulo 2, no seu versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. Meus irmãos, no final de um culto de domingo, meu pastor me disse que eu pregaria na sexta-feira. Então eu disse amém. Na segunda-feira, eu tive um sonho. Eu sonhei que estava em uma igreja grande. Parecia um congresso. Não era a minha igreja. E assim como eu, os demais irmãos que estavam lá eram todos visitantes. O irmão que estava pregando, ele estava com bastante autoridade e unção de Deus. Eu percebi que todos ali estavam com as suas respectivas famílias. De repente, o irmão que estava pregando começou a expulsar demônios. Demônios que estavam presos a famílias através de membros da própria família. Ora ele expulsava o demônio de um pai, ora de uma mãe, ora de filhos. Então podia ver, ainda no sonho, membros de mais idade que não gostavam de ver aquilo. Eles começaram a deixar a igreja. E ao acordar, eu decidi não contar esse sonho, mas comecei a preparar uma mensagem com o primeiro tópico, falando sobre a guerra que estamos enfrentando. Depois de começar a preparar essa mensagem guiada por Deus, falando sobre a guerra espiritual que estamos enfrentando, um amigo me mandou um áudio que eu vou compartilhar parte dele aqui com vocês. Tive uma visão, só que eu não sei se é visão ou se foi arrebatamento. Porque eu acordei, eu estava de joelho lá no escritório, mas eu via, era muito demônio chegando dentro de um sítio. Era um sítio, tipo um castelo muito velho, coisa de filme. Só que eu não me via o meu corpo dentro desse sítio também. E tinha uma mesa de madeira muito grande, essa mesa, muito grande. E tipo uma sombra preta, mas enorme, com um chapéu esquisito. E nesse chapéu, lá na ponta, tinha a bandeira do Brasil. Chapéu de bruxo, com a bandeira do Brasil lá na ponta. E o demônio começava a bater na mesa, assim, rosnando igual um cachorro. E começava a dar muita gargalhada. E falava assim, vocês estão atrasados. Aí batia na mesa. Aí ia chegando muito demônio, mas só que os demônios eram menores. E aí esse como se fosse um chefão, batia na mesa e falava assim, vocês estão atrasados. Aí eu olhava para um relógio no braço desse demônio gigante, como se fosse um chefe, e ele falava assim, é pra atacar sem pena. É pra atacar sem pena. O povo da igreja não sabe mais o que é orar. Eles não sabem mais o que é dobrar o joelho para orar. É pra atacar. Aí começava a gritar, doença, suicídio, pedofilia, confusão, bomba, faca. Começava a gritar, só coisa ruim. Divórcio, loucura, depressão, aí gritava muito suicídio e ataque também nas escolas, hospitais. Só que esse demônio ria muito, dava gargalhada e falava assim, a igreja está muito fraca, nós estamos vencendo. Aí o demônio falava, a igreja não sabe mais o que é oração e não sabe mais o que é dobrar o joelho. Aí aparecia um anjo, eu só escutava a voz, e é a voz que eu escuto quando Deus fala comigo. E a voz falava assim, ensina a igreja a usar o joelho. Aí a voz falava 3 vezes, ensina a igreja a usar o joelho. É a maior arma
que a igreja tem. O anjo falava, é a maior arma que a igreja tem, é o joelho. E muitos não estão usando. E quem não usar, não vai suportar o que está para chegar na igreja do Brasil. E o anjo falava assim também, eu vou multiplicar essa revelação para vários filhos meus. Falava assim mesmo o anjo, que ele vai multiplicar. Isso é um aviso, né? Meus irmãos, estamos enfrentando uma guerra espiritual. Todos os dias, batalha travada. E Jesus sabia que enfrentaríamos essa guerra espiritual. E Ele próprio nos alertou para que não ficássemos sujeitos às astutas ciladas do nosso adversário. Porque ele tem criado muitas armadilhas. E logo de cara, eu quero recitar aqui para vocês Efésios 6:12. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. E por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Eu começo com a citação de Paulo. Porque, infelizmente, a igreja está passando por um momento de divisão. E, inclusive, eu acabei entrando nesse caminho errado. Eu, quando abri a minha primeira conta no TikTok, a ideia inicial foi tirar o nome de Jesus da política. Mas eu acabei me perdendo no caminho. E começou a se espalhar notícias como não existe crente de esquerda. Logo em seguida, não existe cristão de direita. E nessa nossa geração, nós podemos ver como as coisas estão péssimas, tanto dentro da igreja quanto fora. Eu não vou ficar marcado como cristão por quem eu votei ou por quem eu deixei de votar. Eu não vou ficar marcado como cristão pela minha profissão. Eu não vou ficar marcado pela rua que eu moro. Eu não vou ficar marcado como cristão pelo bairro que eu moro. Eu não vou ficar marcado por ser crente de esquerda ou crente de direita. Eu vou ficar marcado como cristão por ser discípulo de Cristo. Eu vou ficar marcado por seguir os passos de Cristo. Meu orgulho não está em nada desse mundo. O meu orgulho e minha alegria está em servir o meu Deus. Ele disse em João 18:36, meu reino não é deste mundo. Então eu não vou perder tempo, como os fariseus daquela época perderam brigando contra o governo e esperando o Messias que destruísse o governo de Roma. Seja você de direita, seja você de esquerda, isso não me incomoda mais. Porque a guerra que enfrentamos vai muito além disso. A Bíblia está falando de maldade espiritual em regiões celestiais. Está na hora da gente esquecer essas distrações do inimigo. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos os homens e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vamos fazer guerra por presidente. Nosso Cristo é Rei dos Reis e Príncipe da Paz. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim. Não vamos esquecer isso. Meus irmãos, acaba isso de crente de esquerda, crente de direita. E vamos lembrar que somos servos de Deus. Lembrando disso, vamos usar a nossa maior arma, joelho no chão. Vamos nos reunir todos no mesmo espírito, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos reviver Atos 2, todos unânimes, no mesmo lugar. A palavra unânimes no dicionário refere-se a estar todos de acordo, em um mesmo propósito, com o mesmo pensamento. No dicionário tem até um exemplo, o júri foi unânime. Vamos despertar a igreja. Não venha querer também distorcer o que eu estou falando aqui. Em nenhum momento eu disse que não devemos votar, em nenhum momento eu disse que não devemos ter opiniões. Em nenhum momento eu disse que não devemos nos posicionar. Não, muito pelo contrário. Eu venho aqui me posicionar, alertando a todos, dizendo que passamos dos limites. Em Mateus 10:22 está dizendo, por amor ao meu nome, sereis odiados de todos. Meu nome. Jesus disse, por amor ao meu nome, não amor a nome de político nenhum. Enfim, 1 Pedro 2,16.
Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como uma capa para a maldade, mas como servos de Deus. Mateus 24, os discípulos perguntaram: Senhor, qual é o sinal da sua vinda? Qual é o sinal do fim do mundo? Em Mateus 24, no seu versículo 4, fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome. Estamos em guerra. Meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa espada. E infelizmente, estamos trocando a palavra de Deus por adivinhos. Fazemos isso dando ouvidos a esses adivinhos nas redes sociais. Palavras que não estão na Bíblia. Temos visto muitas heresias e temos gostado, temos sido plateia. E quando fazemos isso, perdemos a guerra. Isaías capítulo 8, versículo 19. Vocês buscam por espíritos familiares e por magos que piam e que murmuram. Não deveria um povo buscar o seu Deus? Como pode, a favor do vivo, você consultar o morto? Estamos em meio a uma guerra. E Jesus nos alertou. Está tudo escrito, mas nós não conseguimos enxergar. Mateus 24, 10. Jesus está falando para o seu povo. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. É o que está acontecendo. O povo de Deus se dividiu. Você não conhece mais o povo de Deus por adorar a Deus. Estamos divididos entre crentes de direita e crentes de esquerda. Entre o crente de saião e o crente de short. Os crentes são conhecidos por tantos adjetivos, menos pelo servir a Deus. Está tudo na Bíblia, meu irmão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lembra do sonho que eu contei para vocês aqui? Os irmãos, eles iam indo embora, eles iam indo desistindo. E no versículo 12 e 13 aqui de Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora, meu irmão, minha irmã, para fechar, não esqueça que estamos enfrentando uma guerra. Você que estava desapercebido, atente-se. Você que está afastado, Cristo está de braços abertos te esperando. Você que já faz parte de uma congregação, fique ligado. Vamos juntos vencer essa guerra. Para fechar, o versículo 13 de Mateus 24. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Vamos ficar juntos, irmãos. Esse fim está próximo. Quem tem ouvidos, ouça.